Deus seja louvado. Quero começar agradecendo aos inscritos, a você que é inscrito e inscrita aqui no canal. Sejam bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. O meu desejo é que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E quando este vídeo chegar até você pela primeira vez, também se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos espalhar a boa semente. Estamos estudando o Apocalipse. Hoje vamos analisar o verso 4. Abra a sua Bíblia e vamos ler. Apocalipse, ainda no capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Melhorando um pouco da tradução com base no texto grego para nossa melhor compreensão e análise, ficaria assim: João, às 7 igrejas na Ásia, graça a vós e paz daquele que está sendo, que era e que está vindo, e da parte dos 7 espíritos diante do trono dele. Amados, este verso, ele é tranquilo, não é complicado. Vejamos aqui. João, às 7 igrejas na Ásia. Eu disse para você já em outros vídeos que no século III, alguns líderes da igreja duvidaram que o João, que se refere o texto no Apocalipse, não se tratava do apóstolo João, e sim de outro João. Inclusive o bispo Dionísio de Alexandria, Dionísio que foi bispo entre os anos 247 e 264, ele levantou esse questionamento, duvidando que o Apocalipse não foi escrito por João, apóstolo. Mas aí a tradição da igreja vem dizer que, de fato, o escritor do Apocalipse é o apóstolo João. E quando pegamos as obras de João, como o Evangelho, a sua primeira carta, e comparamos com o Apocalipse, vamos perceber muita afinidade. Vamos perceber uma intimidade. No Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, abra o Evangelho, capítulo 1, e a partir do primeiro verso, ele abre o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. Ou seja, no princípio era a palavra. Ele falando de Jesus, dizendo que no princípio era o Verbo divino, a palavra divina. Na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 1 também, ele abre a carta dizendo: o que era desde o princípio. Veja como há uma afinidade. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus. Então, para se referir a Jesus, ele usando a palavra verbo, tanto no Evangelho como na sua primeira carta.
Agora veja a conexão com o Apocalipse capítulo 19, verso 13. Jesus estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou seja, o Verbo Divino. Então, o que ele fala lá no Evangelho, na sua primeira carta, vamos ver aqui no Apocalipse 19, verso 13. Jesus sendo chamado de Palavra de Deus, o Verbo de Deus, o Verbo Divino. Ainda voltando para o Evangelho de João, um pouco mais à frente, agora no versículo 29 do mesmo capítulo, capítulo 1, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Agora veja Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Jesus também é chamado de Cordeiro. Abra sua Bíblia, Apocalipse 5 e verso 12, e leia. Digno é o Cordeiro. Então a gente percebe uma afinidade, dando a entender que se trata da mesma pessoa, do mesmo escritor, do mesmo apóstolo. Então acredito que aqui está tranquilo. Reginaldo, e quanto às 7 igrejas? Já disse em outro vídeo também que 7 é um número que representa o todo. Vai aparecer com frequência no Apocalipse. Inclusive o Apocalipse foi escrito em 7 partes, 7 seções, 7 paralelismos. Lá no Evangelho, João cita 7 vezes Jesus dizendo eu sou. Então, veja que há muita afinidade. Então, 7 é o número que representa o todo. Até porque, em Mateus capítulo 16 e verso 18, Jesus diz o seguinte: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, espiritualmente falando, só há uma igreja. Não temos 7 igrejas. Só há uma igreja. Aquelas 7 comunidades, aquelas 7 igrejas, representam, elas estavam representando a igreja. É uma forma de falar 7, só é uma igreja, são 7 igrejas ali, elas representam a igreja, certo? Mas eu quero continuar falando sobre as 7 igrejas no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez a você que ficou até agora. O nosso abraço. Que a graça de Deus esteja com você e até o nosso próximo encontro.